pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, meu nome é Carla e eu sou do 7º F e hoje eu venho explicar para vocês como começou o início dos números. Vocês já pararam para pensar em como que surgiram os números? Bom, hoje eu venho explicar para vocês. Os números surgiram quando houve a necessidade de contar objetos e outras coisas, mas isso aconteceu há muitos e muitos anos atrás. Nessa época, os homens viviam em cavernas e ainda nem existia a ideia de números. Mas eles precisavam muito contar. E quando os homens precisavam sair para caçar ou pescar, eles levavam consigo ossos ou madeiras. E os números passaram por nós em cordas e lasca de pedra e pedrinhas. E com a evolução do homem que deixou de ser nômade, ele fixou apenas em um lugar. E para quem não sabe, nômade é quem não tem uma habitação fixa e fica mudando de lugar. E como eu dizia antes, com a evolução do homem, ele passou a praticar a criação de animais e o cultivo das plantas. E foi daí, pessoal, que teve a necessidade de contar os números, porque o homem precisava controlar seu rebanho. Então, daí, passou a utilizar pedras e cada animal representava uma pedra. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando o animal ia pastar, eles colocavam uma pedra dentro de um saco. E quando o animal voltava, eles tiravam uma pedra dentro do saco. Dessa forma, era possível saber se o animal havia se perdido ou outro animal selvagem havia comido. E com a evolução do homem, surgiu a palavra cálculo, que no latim significa contas com pedras. Oi gente, meu nome é Ítalo e sou do 7º ano F e hoje vim falar sobre os números babilônicos. Os números babilônicos eram representados pela escrita cuneiforme, ou seja, usando cunhas. A primeira vez que foi utilizado foi em 3100 a.C. Ele foi o primeiro sistema posicional, ou seja, tendo ordem. Era utilizado somente 2 sílabos, a cunha paracima que significava unidade e a cunha deitada que significava dezena. Ele era de 1 a 59 e a base dele era 60. Ele é utilizado até hoje para ser representado em tempos, como 60 segundos ou 60 minutos. E ele foi um dos responsáveis pelos números romanos e indo-arábicos serem posicionais. Oi gente, meu nome é Débora, eu sou do 7º F e hoje eu vim falar sobre o sistema egípcio. O sistema egípcio servia para efetuar cálculos que envolviam números inteiros. Esse sistema surgiu por volta de 3000 a.C. das margens do rio Nilo, no Antigo Egito. O sistema egípcio baseava-se em 7 números: o 1, o 10, o 100, o 1000, o 10.000, o 100.000 e o 1.000.000. Cada número era representado por um desenho. O bastão representava o número 1. O calcanhar representava o número 10. O laço ou corda representava o número 100. A flor de lótus representava o número 1000. O dedo representava o número 10.000. O girino ou peixe representava o número 100.000. O homem representava 1.000.000. Para representar outros números, eles faziam combinações. Eu fiz alguns aqui para mostrar como exemplo. 105 era representado pelo laço e 5 bastões. O laço representa o número 100 e os 5 bastões o número 5. 236 eu representei com 2 laços, 3 calcanhares e 6 bastões. Os 2 laços representam 200, os 3 calcanhares representam 30, os 6 bastões representam o número 6. 12.125. O dedo representa 10.000, as 2 flores de lótus representam 2.000, os 2 calcanhares representam o 20, o laço representa o 100 e os 5 pauzinhos representam o número 5. 23, 2 calcanhares e 3 bastões. Os 2 calcanhares representam o número 20 e os 3 bastões representam o número 3.
O sistema egípcio não era posicional, mas cada número podia ser repetido apenas 9 vezes. Meu nome é Isabela, sou do 7º F e hoje vou falar sobre os números romanos. Como foram desenvolvidos os números romanos? Os números romanos foram criados e desenvolvidos na Roma Antiga. Eles serviam para ajudar e facilitar a fazer contas. Eles são compostos por letras do alfabeto, e são elas: o risquinho representa 1, o V representa o 5, o X representa o 10, o L representa o 50, o C representa o 100, o D representa o 500 e o M representa o 1000. Quais são as suas utilidades? Os números romanos são utilizados principalmente em relógios, livros, em nome de papas, reis e de pessoas importantes. Exemplo, Dom Pedro II. Curiosidades sobre o número romano. No sistema de numeração romana, a gente percebe que há a ausência do zero, pois ele não é composto por nenhuma letra do alfabeto. Bom dia, aqui quem fala é Pedro Afonso Martins Vitor, da Escola Cesário Coimbra de Muzambinho, Minas Gerais. Eu sou aluno do 7º B e hoje vou mostrar o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais são formados do zero, a partir do zero até o infinito. Os números que pertencem ao conjunto dos números naturais são números que são inteiros, ou seja, 4 vezes 5, 20, é inteiro. 7 mais 3, 10, também é inteiro. Agora, 5 menos 9, 4,1, ou seja, não é inteiro, não faz parte. 2 dividido por 7, 0,28, também não faz parte. O conjunto dos números naturais é o primeiro conjunto dos conjuntos numéricos, ou seja, sem ele nenhum outro conjunto existiria. Oi, Ivonete, sou a Camille Feitosa, do 9º ano D. E como vocês podem ver, eu fiquei com a reta numérica de números negativos e positivos. Eu vou explicar um pouco como foi a criação dos números negativos. Em uma determinada época, se fez necessário a criação dos números que se representam e significam perdas ou dívidas. Esses números negativos e positivos formam o conjunto dos números inteiros. Então, nesse conjunto, para cada número há o seu oposto, ou seu simétrico. Por exemplo, 3 e menos 3 são opostos ou simétricos. A diferença do menos 5 para o mais 5 são de 10 casas. A diferença do menos 1 para o mais 1 são de 2 casas. A diferença do 0 para o mais 3 são de 3 casas. E a diferença do 0 para o 4 também são de 3 casas. Olá, eu sou o Kaique Miguel Martins Dias, do 9º ano D, aluno da Ivonete. E a minha parte no trabalho da primeira feira online da Escola Estadual Cesário Coimbra é sobre o conjunto dos números naturais. O número 0 é o primeiro elemento desse conjunto. O sucessor nesse conjunto é igual à soma dele mesmo com uma unidade. Ou seja, por exemplo, 2 mais 1 é 3. Seria somente isso. Para representar o conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, diferente de zero, deve-se colocar um asterisco.
desse jeito aqui, ao lado do símbolo. E esse é o símbolo do conjunto dos números naturais. Sou o João Vitor dos Santos Silva, do 9º ano D. Para o meu trabalho eu escolhi fazer os conjuntos dos números racionais. Os números racionais é representado por essa espécie de Q, e ele engloba tanto os números naturais quanto os números inteiros. Por exemplo, essa aqui é uma reta dos números inteiros, mas ela possui apenas unidades completas. A dos números racionais permite frações, ou unidades fracionadas. Na vida real, por exemplo, temos uma maçã. Ela faz parte dos números inteiros por ser uma unidade. Porém, além disso, nos números racionais é possível ter meia maçã, algo que não acontece nos números inteiros. Eu sou o Kaique Eduardo da Cruz Figueiredo, do 9º ano D da Escola Estadual Suzano Coimbra, e esse é meu trabalho de matemática sobre o conjunto dos números inteiros. Em determinada época da história, se fez necessária a criação de números que representassem perdas ou dívidas. Surgiram assim os números negativos, e esses números negativos, junto com os números naturais, formam o conjunto dos números inteiros. Um bom exemplo para esse conjunto é um termômetro que mede a temperatura ambiental. E também outro ótimo exemplo é um elevador de um prédio que possua subsolos. Eu sou Júlio César, estudante da Escola Suzano Coimbra do 9º D. Hoje eu vou explicar o IR, conjunto dos números irracionais. O que eu entendi do conjunto dos números irracionais é que são compostos por todos os números que não são possíveis de se descrever. Como uma fração é o caso das raízes não exatas, como 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. E do número de logaritmo, o número de ouro. Por exemplo, este conjunto não está contido em nenhum dos outros três, ou seja, nenhum número irracional inteiro ou natural. E este conjunto não está contido em nenhum número natural, inteiro ou racional e irracional. Oi, eu vou resolver o cubo mágico enquanto eu faço fração. Então vamos lá. Aqui eu resolvi 6 nonos. Então, a fração é essa daqui. 6 nonos. Agora, eu resolvi 9 nonos nessa face aqui do branco. Então, a face do branco já está completa. Agora,
aqui nessas laterais, eu resolvi pelo menos 6 de 9 também. Essa fração aqui. 6 nonos. Pronto, o amarelo já tá também completo, 9 nonos. E o azul tá completo. Então, de 6 faces, o amarelo, o azul e o branco tá completo. Então, 3 cestos. Pronto. Agora, eu resolvi todas as faces. Seria 6 cestos. Espero que tenha gostado. Tchau! Oi, meu nome é Enzo Henrique da Silva Francisco e hoje eu vim aqui fazer o vídeo das frações. Aqui, ó, tem 6 moedas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso tudo é equivalente a 1 inteiro ou a 6 cestos. Se eu tirar uma moeda, vai dar 1 cesto. Tirar 2 moedas, vai dar 2 cestos. Se eu tirar 3 moedas, vai dar 3 cestos. Se eu tirar 4 moedas, vai dar 5 cestos. E se eu tirar a última moeda, vai dar 6 cestos, que é equivalente a 1 inteiro. Oi, professora, eu sou Isabela do 7º ano F. Eu tenho aqui 5 livros. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor que eu pego um livro para me ler. Eu fico com 1/5, porque eu tirei um livro de 5. Se eu tiro 2, 2/5, porque eu tirei 2 livros de 5. Se eu tiro 3, 3 livros de 5. Se eu tiro 4, 4 livros de 5, 4/5. Se eu tiro 5, 5, 5. No caso, 1 inteiro. Então, ficou 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 e 5/5. No caso, 1 inteiro. Vou ensinar um pouco sobre a fração. Bom, aqui tem 6 isqueiros, ou seja, o 6 vai ficar na base. Então, se eu tiro 2 isqueiros, eu fico com 4, ou seja, 4 cestos. Se eu tiro mais 2, eu fico com 2 cestos. Se eu tiro 1, eu fico com 1 cesto. E se eu for voltando, eu vou ficar com 2 cestos, 3 cestos, 4 cestos, 5 cestos e 6 cestos, que dá o total de 1 inteiro. Fazer as frações com essas bolachas Pit Stop. No começo, o pacote vem 6, que no caso fica 6 cestos. Aí depois a gente tira uma, aí fica 5 cestos. Se eu tiro mais uma, fica 4 cestos. Se eu tiro mais uma, fica 3 cestos. Se eu tiro mais uma, fica 2 cestos. Mais uma, fica 1 cesto. Aí depois vai juntando, né? Que aí vai ficando
2 cestos, né, que é esse aqui. Aí depois 3 cestos, 4 cestos, 5 cestos e 6 cestos. Oi, bom, meu nome é Guilherme José Barbosa, 7º C. Eu vou fazer uma demonstração de fração. Essas são 6 bolinhas de gude, representando um inteiro, ou seja, eu tenho 6 cestos de bolinha de gude. Se eu tirar uma bolinha de gude, eu vou ter um cesto. Se eu tirar mais uma bolinha de gude, eu vou ter 2 cestos. Tirando mais uma bolinha de gude, eu vou ter 3 cestos. Tirando mais uma bolinha de gude, 4 cestos. Tirando mais uma bolinha de gude, vou ter 5 cestos. Tirando mais uma bolinha de gude, vou ter 6 cestos. Aí, juntando o resto, eu vou ter 6 cestos. Agora, eu vou tirar de 2 em 2. Eu tiro 2 bolinhas, eu vou ter 2 cestos. Tiro mais 2 bolinhas, vou ter... Juntando elas, vou ter 4 cestos. Juntando as outras 2 bolinhas, vou ter 6 cestos. Essa pizza tem 8 pedaços. Irei pegar um pedaço, assim formando a fração de 1/8. Essa pizza tem 8 pedaços e eu vou tirar 2 pedaços para ter a fração 2/8. Essa pizza tem 8 fatias. Vou tirar 3 fatias para dar a fração 3/8. Essa pizza tem 8 pedaços. Vou tirar 4 para dar 4/8. Essa pizza tem 8 pedaços e irei tirar 5 pedaços para formar a fração 1/8. Essa pizza tem 8 pedaços e tirar 6 pedaços, assim formando a fração de 6/8. Eu vou mostrar a fração através dessa cartela de Danone. No começo é 6 cestos, ó, 6 Danone. Aí se você tira 2, fica 4 cestos. Tirou o segundo, 2 cestos. Agora, se você tira 1, fica 1 cesto. Agora vamos voltar. Colocando mais 1, fica 2 cestos. Quebrando mais 1 e colocando junto, fica 3 cestos. Quebrando mais 1, colocando assim, fica 4 cestos. E aqui é só colocar os últimos. 5 cestos. 6 cestos de novo.